presidente do Fed, Jerome Powell, fez um discurso hoje e deixou a entender que o Fed vai cortar juros em setembro. O mercado gostou, se animou, começou a subir e hoje todo o mercado está no verdinho, subindo bastante. Bitcoin, Ethereum, todas as criptos subindo muito. Então, essa declaração do Powell foi muito importante porque confirma algum corte de juros ainda esse ano e confirma sim que a gente deve ter aí um período de alta ainda esse ano. Mas a gente ainda precisa ter cautela porque esse corte de juros não é um corte porque a economia está ótima e porque a inflação caiu. Mas é um corte porque o Fed está preocupado com o mercado de trabalho. Então, o que precisa acontecer daqui para frente é o mercado de trabalho desacelerar pouco para justificar esse corte, mas não muito. Se ele desacelerar muito, pode preocupar e podem começar a falar de recessão ou de algum problema maior. E o ideal mesmo, né, a gente vê a inflação caindo. Aí sim a gente teria uma justificativa boa para continuar com esse corte de juros. Mas, de toda maneira, pelo menos algum corte já vai aquecer o mercado e a gente deve sim ter alguns meses de alta aí nesse final de ano. Então, vamos dar uma olhada ali no que o Powell falou e como que está o mercado hoje depois desse anúncio aí muito importante. Olha lá, Powell do Fed abre caminho para flexibilização em setembro. Então, ele deixou aí, né, a entender que vai cortar juros. E vamos trazer aqui exatamente o que foi que ele falou, que o mercado entendeu que vai cortar juros. Olha só, ele disse isso aqui, ó. A estabilidade da taxa de desemprego e outras medidas no mercado de trabalho nos permitem proceder com cautela ao considerar mudança em nossa política. Então, eles ainda estão numa situação confortável para ter cautela, né? Eles não vão sair cortando juros assim, né, adoidado. Eles estão numa situação confortável para ter cautela. No entanto, com a política monetária em território restritivo, ou seja, com os juros altos, a perspectiva básica e a mudança no equilíbrio de risco. O que é essa mudança no equilíbrio de risco? É que agora tem o risco do mercado de trabalho, né? Então, tudo isso podem justificar ajustes em nossa postura política. Então, essa aqui foi a frase, né? Tudo isso podem justificar ajustes em nossa postura política, ou seja, corte de juros, né? Tudo isso justifica algum corte de juros aí na nossa política. Então, deixou a entender que vai ter corte de juros. Aí a gente tem aqui o monitor da taxa de juros, a decisão é em 17 de setembro. O mercado voltou a precificar aqui com mais força um corte em setembro. Nos outros meses, o mercado ainda não está muito certo de mais corte. Tá? Exatamente porque é um período ali de cautela, né? Ele vai ter corte, mas não é um corte porque está tudo bem. É um corte para dar uma segurada ali no mercado de trabalho. E aí a gente precisa ficar de olho que olha só o que a gente tem aqui, dados, né? A gente tem dados importantes aqui para sair até a decisão de setembro. Né? Lá em setembro vai ter corte de juros, né? O Powell já confirmou, mas para o Fed continuar cortando juros e a gente continuar tendo um mercado de alta, a gente precisa ficar de olho em algumas coisas. Por exemplo, olha só, ontem a gente teve aqui pedidos iniciais por seguro-desemprego que veio um pouco acima do esperado, né? Mostrando o mercado de trabalho um pouco enfraquecido. Então, é bom a gente ver isso, mercado de trabalho um pouco enfraquecido,
para justificar o corte de juros, mas não muito enfraquecido a ponto de falar em recessão. Tá? E o mercado de trabalho também não pode vir muito aquecido, senão eles vão falar que está tranquilo e não precisa cortar juros. Então isso aqui é bom, tá? O mercado de trabalho um pouco desacelerando é bom. E aí a gente teve aqui hoje, né, o discurso do Powell, e olha só, vamos ver o que mais que a gente vai ter de importante aqui nos próximos dias. Olha só, pedidos de seguro-desemprego lá dia 28 de agosto, é bom ficar de olho nisso aqui. PCE, esse aqui é o dado que o Fed mais gosta, mais usa, tá? Então, sexta-feira, 29 de agosto, tem PCE. É muito importante que o PCE não venha acima do esperado, né? Se o PCE vier abaixo do esperado, se ele cair pelo menos um pouquinho, isso vai ser muito bom para o mercado. E o mercado vai gostar e vai continuar acelerando. Agora, se o PCE vier acima do esperado, já não vai ser bom, né? O mercado provavelmente vai continuar subindo, mas é importante a gente ver isso aqui caindo, tá? O PCE precisa dar uma desacelerada. Depois a gente vai ter lá o JOLTS, 3 de setembro, é importante ficar de olho. Payroll, dia 5 de setembro, mais taxa de desemprego, muito importante, né? IPC lá dia 11 de setembro e depois dia 17 de setembro aí vem a decisão de juros do Fed. Provavelmente deve fazer um corte de 25 pontos, mas é importante a gente seguir acompanhando esses dados aí para ver se o Fed vai continuar trazendo mais cortes ou se vai ser só esse aqui para dar uma segurada no mercado, para dar uma segurada no Trump. Então é bom a gente ficar de olho em tudo isso. E como que o mercado reagiu? Olha lá, Bitcoin nesse momento aqui, ó, 116.588. Eu tô aqui no gráfico semanal. Eu falei num dos últimos vídeos que o Bitcoin estava perdendo aqui a média de 9 no semanal, mas eu disse que ainda faltava muitos dias para fechar a vela do semanal e que ele ainda poderia deixar uma sombra e fechar acima, igual ele fez nesses outros dias aqui. E é o que está acontecendo, olha lá, ele estava perdendo a média de 9 no semanal, mas agora já deixou uma sombra e está acima. Ainda faltam aqui 2 dias e 4 horas para fechar essa vela, mas o mercado já se recuperando. E aqui no diário, tá bem bonito aqui no diário. Vamos ver, olha lá, Bitcoin estava perdendo a média de 50 aqui no diário e estava ficando feio, porque olha só, ele tinha perdido a média de 50, tinha feito um reteste aqui nessa vela vermelha e estava com toda a pinta de que ia continuar caindo, mas aí veio essa declaração do Powell aí falando que deve ter corte de juros, aí o mercado já virou e já voltou acima aqui da média de 50. E aqui no diário a gente tem um detalhe aqui que tá muito bonito, tá lindo isso daqui. Cadê? Esse daqui, olha só, ele já tinha feito um reteste aqui nesse topo histórico e agora fez outro. Então ele tá fazendo aqui um fundo duplo em cima de um suporte de topo histórico. Isso aqui é uma das coisas mais altistas que a gente pode querer ter, é uma coisa dessa daqui. Um fundo duplo em cima de um suporte de topo histórico. Não tem nada melhor do que isso daqui, né? Só nisso daqui eu já poderia parar por aqui. Olha só que maravilha. O que mais que a gente precisa mostrar? Fundo duplo em cima de um topo histórico. O que mais que a gente precisa? Isso aqui já é muito otimista, já é muito altista, o Bitcoin está fazendo isso daqui. Mas a gente pode mostrar um pouco mais, a gente teve ali o RSI, eu mostrei aqui no último vídeo que tinha esse suporte aqui, não é? Que das últimas vezes que ele tocou aqui, ele segurou, olha lá, ele tinha feito 1, 2, eu mostrei que estava aqui, que nesse ponto aqui ele tinha segurado das últimas vezes, ele ainda fez mais um toquezinho aqui e subiu, né? Fez um W aqui no RSI. A última vez que ele fez um movimento parecido com esse, né? Um Wzinho aqui, foi aqui, né? Olha só, e foi num momento bem parecido com o que a gente tá
né? Ele vinha de uma lateralização aqui, fez um W aqui no RSI e subiu, né? E tá fazendo isso aqui de novo, né? Então é provável que o mercado volte a subir agora, né? Continue subindo. A gente tinha essa região de suporte aqui, né? Tinha um outro canal que eu tinha traçado aqui, vamos ver. Ah lá, esse daqui, né? Suporte bem forte aqui que o Bitcoin segurou e fez um fundo duplo ali. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Tinha esse canal aqui, né? Tinha esse canal lateral que ele rompeu, foi buscar lá em cima, né? Então, segurou aqui nesse suporte. A gente vê que aqui já era uma região de suporte bem forte aqui, né? Então, Bitcoin achou uma região bem forte ali. Vamos ver isso daqui. Olha só esse daqui também, né? Esse canal lateral aqui ameaçou perder, voltou para dentro dele, né? Então tem uma região de resistência aqui agora, onde ele está, mas rompendo essa resistência ele volta lá pro topo histórico, né? 120 mil dólares, né? Vamos ver esse daqui. Esse daqui ele perdeu, mas provavelmente deve voltar para ele agora. Esse aqui tá um pouco poluído ainda, né? Vamos deixar esse aqui de lado por enquanto. Olha esse daqui. Esse daqui ele tá brigando nessa resistência aqui, né? Não rompeu isso aqui ainda, né? Não rompeu isso aqui ainda. Se não romper isso aqui nas próximas horas, ele ainda pode dar uma segurada aqui dentro desse canal. Por enquanto, se romper aqui, aí volta lá para cima, né? Então vai ser interessante a gente observar esse canal aqui agora. Olha lá como que ele está segurando bem aqui nessa resistência desse canal aqui. Mas tá querendo romper, né? Tá querendo romper. Bitcoin tá bem forte. Mas vamos dar uma olhada rápido aqui no mercado, porque olha só o Ethereum. Ethereum subindo mais de 14% hoje. E o Ethereum indo para fazer uma máxima histórica. A máxima histórica do Ethereum tinha sido lá em novembro de 2021, que ele chegou aqui, olha aqui o máximo aqui em cima, ó. Ele tinha chegado ali em 4.868 e agora ele está em 4.835, chegou no 59, vai fazer uma máxima histórica hoje, né? Daqui a alguns minutos aí, o Ethereum fazendo uma máxima histórica. E aqui foi interessante, né? Em um dos últimos vídeos que eu fiz, a gente estava aqui no diário, ele estava começando a cair aqui e eu falei que seria bom se ele fizesse um reteste e voltasse a subir. E ele fez um reteste aqui, né, no topo histórico. Vamos pôr aqui no semanal para ficar melhor, olha lá. Deixou só a sombra, né, mas ele veio retestar esse topo aqui. Tá? Então essa sombra retestou o topo histórico e agora está acelerando. Então o gráfico do Ethereum está bem bonito também. Olha a dominância. Olha a dominância do Bitcoin. Ó, atenção aqui na dominância, hein? Eu falei aqui num dos últimos vídeos que esse cruzamento aqui, ó, da média de 9 cruzando a de 21 para baixo, poderia estar indicando a dominância acelerando na queda, né? E poderia estar indicando o início aí da alt-season, né? E parece, né, que a dominância vai mesmo continuar caindo. Tá? Então a gente pode ver sim as altcoins ganhando mais força aí nas próximas semanas. E olha só, o mercado todo subindo, Solana subindo mais de 10%. Olha lá, agora as criptos vão buscar topo histórico, né? Olha a Aave, que coisa linda, né? Subindo mais de 12% a Aave, gráfico tá muito bonito da Aave. A Ondo subindo 10%, Render 10%, mercado subindo forte nesse momento, a ENA mais de 17%, Lido mais de 17%, Sushi 16%, EtherFi mais de 20%, mercado subindo, tudo subindo aqui, né? Arbitrum subindo 21%,
Mercado todo subindo aqui, ó, a dogzinha subindo 9%. Então, mercado bastante forte, mercado no verdinho aqui, acelerando na alta. Então, muito bem, notícia ótima para a gente. O Fed vai cortar juros, isso vai aquecer o mercado já está querendo assumir risco, criptos já estão subindo e a gente deve ver sim o mercado cripto continuar subindo aí nesse final de ano. Mas a gente ainda precisa ter cautela, né? Como eu falei ali, não é um corte de juros porque a inflação caiu e está tudo ótimo. É preocupação com o mercado de trabalho. Então, se a gente vê o mercado de trabalho ali não aquecendo muito e nem caindo muito, mais ou menos, e se a gente vê a inflação caindo um pouco, aí é o cenário ideal para o Fed cortar mais juros esse ano e a gente ter um final de ano aquecido, bem forte, né? Então, a gente precisa ficar de olho ainda nos dados do mercado de trabalho e da inflação. Mas, de toda maneira, esse corte de juros já é uma sinalização ali do mercado cripto, mercado financeiro todo, né? Se aquecendo aí nesse final de ano. Então, a gente deve sim, conforme o esperado, conforme a gente gostaria, a gente deve sim ter alta nesses últimos meses do ano. Vamos seguir acompanhando aí como que vai ser. Provável que a gente comece uma alt season logo agora, né, com esse corte de juros aí. Então, se inscreve aí no canal, não deixe de se inscrever se você não está inscrito ainda. Deixa aí o seu curtir, comenta aqui embaixo, dá um engajamento para mim aqui no YouTube. Valeu, obrigado, tamo junto aí. Até o próximo vídeo.